Geralmente, quando a gente pensa em desastre corporativo, vem logo aquela imagem bem dramática na cabeça, né? Nossa, sim. Tipo, um servidor que entra em colapso e derruba um banco inteiro no meio da tarde. Exatamente. Ou aquele vazamento de dados absurdo estampado na capa de todos os jornais no dia seguinte. Sempre tem, tipo, um estrondo. Com certeza. Sempre tem aquele momento óbvio de caos. Pois é. Aquele momento em que você pode simplesmente apontar o dedo e falar, olha, a engrenagem quebrou bem ali. Mas, e se o maior perigo de hoje não fizer absolutamente nenhum barulho? Essa é a grande questão. E isso é assustador. Porque a gente foi treinado, historicamente, para procurar fumaça. Se não tem luz vermelha piscando no painel... A presunção imediata da diretoria é que tá tudo ótimo, que a operação tá super segura. Mas a fundação das empresas mais modernas pode estar sendo corroída totalmente em silêncio. Não por uma falha, mas por um excesso de confiança. E é exatamente essa provocação que a gente vai destrinchar no papo de hoje. Um papo muito necessário, aliás. Muito. A gente vai mergulhar de cabeça num artigo fascinante sobre governança de inteligência artificial, que foi escrito por Luciano Zorzal. E eu tô super animada porque a tese dele vira o problema de ponta cabeça. Vira totalmente, o foco sai do óbvio, né? Sim, ele diz que o maior risco da IA não é a tecnologia criar vida própria, tipo ficção científica. É algo muito mais sutil, invisível e, a longo prazo, paralisante. E a nossa missão aqui nessa análise é justamente entender a mecânica desse ponto cego. A gente vai ver por que as empresas, nessa corrida maluca para implementar IA, estão perdendo a capacidade básica de explicar como as próprias decisões funcionam. O que é assustador quando você para pensar. Muito. A rastreabilidade organizacional deixou de ser um detalhezinho técnico lá da TI, sabe? Hoje ela é o pilar central para uma empresa sobreviver. Certo, vamos desempacotar isso então, porque essa ideia de um risco silencioso precisa de um pouco mais de base técnica. Vamos lá. O artigo do Luciano Zorzal bate muito na tecla de que as organizações estão, tipo, obcecadas por velocidade hoje em dia. Todo mundo quer automatizar tudo, né? Reduzir o tempo de dias para frações de segundo. Exato. Só que rola uma confusão imensa no mercado. O pessoal está tratando esses sistemas complexos de IA como se fossem só planilhas de macro hiper rápidas. E é bem aí na diferença entre uma macro e uma rede neural que o problema nasce. Porque a gente precisa olhar para a arquitetura da decisão. Num software tradicional, a regra é totalmente explícita. É uma árvore de decisão. Tipo, se o cliente tem a renda X e o score Y, aprova o crédito. É um caminho super linear. Se der pau, o auditor abre o código-fonte, lê a regra e entende na hora o porquê. Existe um mapa exato da lógica. Mas a inteligência artificial moderna, as redes neurais, elas não operam com regras de se isso, então aquilo. Elas operam por probabilidade. Isso. O sistema engole terabytes de dados e ajusta bilhões de pesos internos, que são tipo conexões matemáticas, para dar uma resposta. Então, quando ela nega um crédito, ela não está seguindo uma regrinha escrita por alguém. Não. Ela está calculando o que é estatisticamente mais provável, com base num padrão histórico gigantesco. Sabe uma analogia que me veio na cabeça agora e que ajuda a visualizar bem isso? Manda. É como se a empresa contratasse aquele consultor brilhante e incansável que entrega as estratégias mais perfeitas do mundo, mas quando a diretoria pergunta, tá, mas por que você tomou essa decisão? Ele simplesmente não consegue explicar o próprio raciocínio em termos que a gente entenda. É uma analogia perfeita. O resultado final, por mais preciso que pareça, não tem uma autoria lógica que você consiga isolar e apontar. É uma abstração. E isso é o que o Zorzal chama de perda silenciosa de rastreabilidade organizacional, né? O nome é forte. É fortíssimo. E super preciso. No passado, a gente até tolerava decisões meio opacas, porque sempre tinha humanos envolvidos no meio do caminho. Tinha uma ata de reunião, um e-mail trocado, um memorando perdido em alguma gaveta. Exato, tinha um rastro de responsabilidade. Hoje a gente transferiu o poder de decisão para uma arquitetura matemática que não tem como explicar a própria lógica. O que me leva a um questionamento meio provocativo. Lá vem. Se a gente pega essa tecnologia, que já é por natureza uma caixa preta,
e pluga ela numa empresa que já é toda desorganizada, e o que acontece? O que é fascinante aqui é exatamente isso. Acontece um efeito multiplicador do caos. Porque, vamos ser sinceros, a realidade da maioria das empresas é o conhecimento informal, né? É aquela documentação frágil, processos descentralizados. É o processo que só roda porque aquele analista sênior conhece os atalhos não oficiais do sistema de core. Nossa, sim. E aí a galera acha que a IA vai entrar e arrumar a casa. Só que ela não arruma nada, ela só automatiza a bagunça. Exatamente. A IA não cria ordem estrutural a partir do nada. Se o modelo for treinado numa base cheia de processos informais e dados contraditórios, ele vai aprender essas contradições. E o pior, ele vai gerar respostas baseadas nesses erros com uma confiança absurda, como se fosse a verdade absoluta. Com certeza. Imagina um cenário real de alta integração. Um cliente manda um e-mail super complexo e irônico com uma reclamação. Uma primeira IA de triagem lê esse texto, não entende a ironia e classifica o risco jurídico como baixo. Meu Deus. Essa classificação já aciona automaticamente uma segunda IA que gera uma resposta padrão e já oferece um acordo financeiro para o cliente. O cliente aceita na hora. E tudo isso sem ninguém olhar. Sem um único humano no circuito. O erro viajou por 2 APIs diferentes, mexeu no caixa da empresa, encerrou o chamado. E ninguém dentro da empresa faz a menor ideia de que isso aconteceu até o prejuízo ficar gigante. Exato. Incorporar IA numa base bagunçada não resolve a governança, só faz o erro se propagar em milissegundos. Fica quase impossível fazer engenharia reversa depois para descobrir quem errou. Sem uma infraestrutura de monitoramento prévia. É impossível. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a bomba está prestes a estourar e o mercado global está começando a reagir. Se conectarmos isso ao cenário maior, a gente vê que a regulação está mudando as regras do jogo. O Zorsal cita exemplos fundamentais no artigo, tipo o AI Act europeu e a norma ISO IEC 42001. A responsabilidade mudou de lado. A IA deixou de ser só uma ferramenta de TI para virar uma questão de evidência organizacional. Exatamente. O AI Act, por exemplo, não está pedindo para você proibir o uso da rede neural. Ele exige que você documente de forma imutável os parâmetros de como ela tomou a decisão. Não é sobre ter a tecnologia, é sobre provar o que ela faz. Isso. A gente está falando de explicabilidade e rastreabilidade. Em governança de IA, o log não é mais só registrar se o sistema caiu. É criar uma trilha de migalhagens digitais, né? Perfeito. Se a IA tomou uma decisão crítica em novembro, o auditor que chegar em março tem que conseguir ver qual versão do modelo rodou naquele milissegundo, qual dado alimentou o prompt, quais filtros estavam ativos. Mas espera aí, implementar esse nível de captura para cada microdecisão não é caríssimo? Tipo, não mata justamente a agilidade que a empresa queria quando comprou a IA? Esse é o dilema que está travando muita diretoria hoje em dia. Sim, exige recursos e gera um atrito inicial. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas a resposta estratégica do artigo é clara. Velocidade sem rastreabilidade é só uma contagem regressiva para um passivo regulatório gigantesco. É um risco altíssimo. Altíssimo. Se um RH usa IA para triagem e é acusado de discriminação, e a empresa não tem os logs para provar que mitigou o viés, as multas podem chegar a dezenas de milhões de euros. Nossa, então a questão não é se o log é caro. Operar às cegas é que custa a sobrevivência do negócio. Exato. A pressão mudou de departamento. Antes, a TI sofria para colocar a ferramenta no ar. Agora, o compliance e a governança é que suam a camisa para justificar para o mundo como o modelo funciona. Aquele selo de Powered by AI não serve mais para passar pano para as falhas. Acabou essa era. A ISO 42001 exige transparência ativa. Você precisa construir a evidência organizacional junto com o projeto, não depois que o erro já aconteceu. O que nos coloca diante de um paradoxo super irônico que o Zorzal levanta. Qual? A gente passou 20 anos ouvindo que a tecnologia ia fazer todo o trabalho pesado para a gestão poder se afastar das minúcias e focar na estratégia. E a realidade está sendo o exato oposto, né? O oposto. A IA não elimina a necessidade de entender a operação. Ela exige um nível de compreensão muito mais profundo. É o paradoxo central dessa automação. Quanto mais autonomia o sistema tem, mais profunda tem que ser sua supervisão.
Se a liderança não entende as próprias regras, a IA só escala essa incompetência. E isso muda completamente o que a gente chama de uma empresa madura para o futuro. Muda de forma definitiva. Porque até outro dia, o mercado batia palma para quem escalava a qualquer custo. O famoso mova-se rápido e quebre as coisas. Hoje em dia, a empresa madura é aquela que acelera usando IA, mas preservando a capacidade de supervisão e evidência. É velocidade com governança. Essa é a fórmula de sucesso que o Zorzal destaca. A automação e a velocidade te dão a tração, mas a rastreabilidade e a transparência são os freios e o volante. Sem governança, a IA vira só um gerador infinito de risco de compliance e risco jurídico. E risco reputacional, que derruba a marca. Com certeza. Existe sair do improviso e entrar numa era de muito rigor. E, para amarrar toda essa reflexão incrível, eu queria propor um experimento mental para quem está escutando a gente hoje. Boa. Vamos deixar o pessoal sem dormir. Pois é. A reflexão é a seguinte. Se a auditoria batesse na porta da sua empresa amanhã de manhã e exigisse investigar a decisão mais crítica tomada por uma IA hoje, alguém saberia explicar o caminho dessa informação? Essa é pesada. Alguém conseguiria extrair os logs e reconstruir o cenário com evidências sólidas? Ou a resposta seria o silêncio daquele consultor brilhante que a gente comentou que entrega a resposta, mas esconde os cálculos? Fica a reflexão, né? É a melhor forma de avaliar o nível real de governança de IA hoje. Fica a provocação no ar. Mas, antes da gente encerrar, a gente tem uma recomendação super importante para quem quer continuar por dentro de tudo isso de um jeito sério. Fundamental. Se inscreva agora nesse canal do Luciano Zorzal no YouTube e também o Luciano Zorzal no Instagram, @luciano.zorzal e no LinkedIn, Luciano Zorzal. Não deixe de assinar a newsletter Governança de IA no LinkedIn. É isso. Tem que acompanhar quem realmente entende do assunto. Exato. Foi uma análise maravilhosa hoje. Fica muito claro que a governança é a própria infraestrutura para inovar e não uma burocracia chata. Pessoal, mantenham o radar ligado para os riscos silenciosos. Até o nosso próximo encontro. Até lá. E nunca se esqueçam, transferir a execução para a máquina nunca significou transferir a responsabilidade. Um abraço e até a próxima análise.